porque assim fica todo mundo sabendo o que acontece, o que não acontece. Não, tem que ser desde o início, mas tudo bem. Então, boa noite, que sejamos todos muito bem-vindos e que possamos aproveitar essa receptividade, porque a espiritualidade designada para nos amparar e inspirar nesse trabalho, eles estão aqui desde muito tempo, preparando o ambiente para a gente. Então, neste caso, compete-nos estarmos disponíveis para receber todo esse amor, toda essa energia potente. Então, vamos começar fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, através da mentalização do nosso Mestre Jesus, adentrando pela porta da frente desta casa, da nossa casa mental. E esse Mestre de amor traz o seu séquito de mensageiros de luz do nosso Criador, que com certeza atenderão a necessidade de cada um de nós. E é por isso, com esse amor, com essa gratidão, que nos elevamos ao nosso Pai em uma prece de agradecimento. Pai nosso que estais nos céus e em todos os lugares, santificado seja para sempre o teu nome. Que a tua misericórdia nos auxilie a construir o teu reino dentro de nós, para que a tua vontade seja feita agora e sempre. O pão que nos alimenta, nós agradecemos e rogamos que nos mantenha atentos às oportunidades de prosperar, para que possamos viver com conforto e dignidade. Perdoai as nossas ofensas, as nossas mazelas, fraquezas, ignorância e orgulho, assim como procuramos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. E que o teu amor e a tua bondade, Pai, não permita que caiamos em tentação, livrando-nos do mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E para que nos livremos do mal, é fundamental que nós não deixemos de participar desse grande projeto de vida, que é o projeto de entender esse Deus, de entender a sua justiça. E assim a gente vai conseguir alcançar aquilo que Jesus nos recomendou em duas, que ele transformou os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ele diz assim: amai ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Então ele põe na mão de cada um de nós esse compromisso, essa responsabilidade. Porque ele sabe que se a gente não seguir esse caminho, nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos. Então se ele fala: amai ao Senhor teu Deus, opa, cadê meu Deus? Quem é esse Deus? Eu preciso abraçar esse projeto de vida, que é reconhecer esse Deus na minha vida. E normalmente a gente até consegue reconhecer na hora do aperto, né? Porque aí a gente fica aquele sacode iaiá, né? Nossa, que desespero que dá quando a gente se vê diante de alguma dificuldade, de alguma vicissitude. Aí a gente lembra dele. Mas o importante, gente, que bom que a gente lembra dele nesses momentos, mas é fundamental que a gente esteja sempre com ele. E isso é um processo, porque a hora que a gente estiver no sufoco e não formos atendidos de acordo como nós gostaríamos de ser, a gente vai se revoltar. A gente vai achar que ele não está nem aí com a gente, ou que no mínimo ele está nos castigando por algo que a gente nem sabe o que foi que nós fizemos. Esse é um projeto de vida. Tomar a consciência de que esse Deus é por nós, está conosco, está nos experimentando na medida da nossa real necessidade. Então ele nos dá oportunidades, graças à tua misericórdia, que é bendita. Já contei aqui para vocês o que é misericórdia, né, gente? É ter piedade sem passar pela razão, é a piedade pura do coração. E Deus é infinitamente misericordioso. Então, quando ele coloca uma tarefa na nossa vida,
é contando com a nossa disponibilidade, que fala, poxa vida, eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. Mas é óbvio, né, que a gente não consegue às vezes ouvir o nosso pai aqui encarnado, quanto mais esse pai que a gente até sabe que existe, mas, né, às vezes parece que ele não me ouve. E ele coloca tarefas na nossa vida que muitas vezes se contrapõem àquilo que a gente acredita ser o perfeito e o ideal. E é nesse momento que a gente meio que fica revoltado. Quando eu fui chamada para fazer essa lição, para refletirmos juntos, né? Chama-se Quando a Doença Chegar. Está no livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, né? E tem aqui uma recomendação de Emmanuel, aquele cara super bacana que ele vem te beijando, daqui a pouco ele tasca um tapa na gente, pra gente acordar, né? E diz o seguinte: lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. E aí eu me lembrei de um fato que aconteceu muito próximo aqui a nós, a esta casa, a minha família também, de um casal que era, sabe a família Margarina? Que todo mundo, né, fala, ai, que família linda, que tudo de bom. O casal, a filhinha maravilhosa, tudo de bom acontecendo na vida de todo mundo. Aparentemente, até mesmo a própria vida deles, para eles era a vida normal, era a vida bacana. De repente, a criança adoece. E uma doença rara, uma doença que... Eu falo, pô, mas como é que isso foi acontecer? A nossa família, que é tão perfeita, que é tudo tão certinho. E no momento que a doença apareceu, é que eles foram se tocar de que não havia essa harmonia, esse equilíbrio todo. Eram todos desequilibrados. Tudo que a criança queria, eles davam para não ter que ficar tão grudadinho, tão pertinho, tão participativo da vida da criança, no que se refere à escola, lição de casa. Então ia dando as coisas assim, né? Olha, toma isso, toma aquilo, chama fulano, chama ciclano. Mas os pais realmente não se envolviam na vida da criança, assim como também não se envolviam na vida um do outro. Era cada um cuidando das suas coisas, todo mundo correndo atrás de suprir as questões materiais da família, né? E com isso, felizmente, a mãe dessa família, que eu considero iluminada, ela, quando a criança ficou doente, que veio o desespero para todo mundo, mas ela procurou se focar nos pontos positivos que foram acontecendo no decorrer do processo da doença da criança. A começar pelo atendimento no hospital, que foi de emergência. Ela falou, eu sei que eu tive o melhor atendimento, tanto dos médicos quanto dos assistentes, das atendentes, todo mundo nos tratou muito bem e isso me foi um conforto. A perceber quando o pai, desesperado, se colocou ao lado da criança, o tempo todo, ninguém queria ir trabalhar. E os dois choraram juntos, e os dois conversaram. E os dois começaram a pensar no futuro, como será, o que vai acontecer, porque até então ninguém sabia se a criança ia viver ou não. Mas a união, ela percebeu que aquela dificuldade trouxe de volta aquele amor, aquela parceria, aquela cumplicidade que havia se perdido. Então, vejam que mulher iluminada. Porque ela foi se focando nos pontos positivos diante daquele alvoroço, aquele estardalhaço que foi a doença da filha, e com isso ela iluminou toda a família. Tanto a criança que estava revoltada, porque já tinha uns 10 anos, e que criança de 10 anos que quer ficar deitada numa cama, né, sem saber se vai levantar ou não. Ela conseguiu levar essa luz, essa compreensão para a criança, para o marido, e todos vivenciaram aquela experiência de uma maneira equilibrada, harmoniosa. Um grande exemplo. Eram pessoas espíritas? Não.
nem tinham religião, né, a bem da verdade, mas acabaram aparecendo por aqui para fazer um tratamento espiritual, para caminhar, né, concomitante com o tratamento pro físico. Então vejam, se ela se curou ou não, eu juro para vocês, eu não me lembro, mas ficou tão claro essa possibilidade de nos harmonizarmos, que isso não é difícil, é só uma questão de disposição, de querer efetivamente voltar o nosso olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente interessa. Uma doença, como nos diz Emmanuel aqui, vem para nos chamar a atenção, para nos tirar da loucura que a gente estava vivendo. E nem sempre nas nossas orações, nas nossas preces, nos nossos tratamentos, nós seremos atendidos conforme nós gostaríamos de ser atendidos. Mas nós seremos atendidos de maneira a que voltemos o nosso olhar para aquilo que realmente interessa para nós, que somos espírito em evolução. Eu sei o quanto é difícil para a gente diante de uma dificuldade, principalmente saúde, porque não tem dinheiro que pague, né? Saúde é você com você mesmo, com a sua espiritualidade, com a sua fé, é isso, é sobre isso. Isso é uma luta, mas vejam, é uma luta que precisa ser travada. E não é com os médicos e nem com os médicos do plano espiritual. É uma luta que precisa ser travada conosco. É uma luta que requer atenção. Como é que nós estamos levando a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Como é que a gente está vivendo os nossos dias? Gente, a palavra ansiedade, expectativa, está tão... É tão fácil a gente botar isso para fora. Ai, eu tô ansiosa. Ai, essa ansiedade me deixa maluca. Mas se nos darmos conta do poder da palavra e principalmente do quanto a gente está se envolvendo com essa ansiedade, com essas expectativas, estimulando, né? Nós estamos o tempo todo estimulando essa ansiedade através das redes sociais, do WhatsApp, televisão, enfim. E termina que a gente passa isso até para as criancinhas também, né? Judiação. Eu sei que eles já nasceram com o dedinho pronto para apertar o botão, eu sei disso. Mas é necessário que a gente esteja atento à maneira como isso está sendo utilizado. Porque é criança, fica meus netos, ai que tédio, ai que tédio. Que tédio? É só tirar o celular da mão deles ou o videogame e vira tédio. Quando que eu falei isso, eu nem sabia o que era tédio. Acho que eu fui saber quando eu estava na faculdade já. Você está entendendo? A criança só tem 5 anos de idade. E como é que pode? Pode. Porque nós estamos nos perdendo, né? Quando seria assim fundamental que a gente se encontrasse nesse processo, nesse projeto de vida de descobrir esse Deus. Porque se a gente consegue descobrir esse Deus, respeitar a sua vontade, nos resignarmos diante das experiências que Ele manda pra gente, poxa, a gente ia fazer com que essa crosta terrestre pesada de indignação, de frustração, de revolta, de desamor que nos envolve, ela seria minimizada. No mínimo não nos atingiria. Fosse a experiência que estivéssemos vivendo. Se nós nos embrenharmos nessa seara desse projeto de compreensão de Deus, nós não vamos nos envolver com qualquer energia contrária a esse nosso propósito de estarmos com Deus, de descobrirmos o quão é importante o amor dele, o quanto é importante sermos seus filhos e termos esse poder à nossa disposição, porque está à nossa disposição, a gente que não está à disposição dele, mas ele está à nossa disposição. É só uma questão de fé,
Eu sei que não é fácil. Todos nós já passamos por dificuldades eles. E em se tratando de saúde, é como eu disse, é algo que realmente nos baqueia, nos deixa, né, não só balanceados, mas muitas vezes frustrados, indignados. Só que essa energia de frustração e indignação nos afasta do verdadeiro propósito em nos descobrirmos filhos e filhas de Deus, diletos, amados. E se nos sentirmos desta maneira, se abraçarmos esse projeto de compreender essa justiça, com certeza nós passaremos por qualquer dificuldade com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de equilíbrio. Mas eu não fiz nada nessa vida, eu sou uma filha tão compreensível, eu sou tão boazinha, nunca desobedeci minha mãe nem meu pai, eu sou the best. E fiquei doente, irreversível, e nesta vida pode ser até que eu seja tudo isso mesmo, que é difícil, né? Vamos combinar, alguém ser assim top nesta vida eu acho difícil, mas vamos acreditar, né, que seja. Então, querida, se nós temos essa consciência de que somos espíritos em construção no que se refere a esse projeto de compreensão de Deus, nós estamos nos construindo. Então nós já temos a consciência de que se não foi nesta vida, foi em outra vida. E sabe-se lá o que foi que fizemos. E que bom que somos the best nessa vida, porque a misericórdia de Deus é infinita. Então, se somos tão bonzinhos, equilibrados, harmoniosos, que bacana, pode crer que o melhor está acontecendo na nossa vida. Deus não castiga ninguém. Tem aquela música lá, né, que Beth cantava, que Deus não castiga ninguém, a gente é que se castiga. É a gente que se castiga por essa falta de compreensão do nosso compromisso como espíritos em evolução. Nós temos um compromisso. Isso não pode ser uma carga. Isso tem de ser um aprendizado. Algo que nos traga paz, que nos traga alegria, felicidade. Que, poxa vida, que bom, eu estou abraçando essa causa. Eu quero viver bem, eu quero viver o melhor. Eu quero viver a minha vida, eu quero saborear a minha vida. Para que a gente consiga ter esse entendimento, saborear a vida como ela merece. Porque essa vida foi nos dada graças à sabedoria e misericórdia de Deus. Agora, o que acontece na nossa vida, é claro que boa parte tem a ver com as nossas escolhas de agora, né? A maioria, mas a gente sabe que tem muita pendenga, a gente tem muita pendenga aí para resolver. Então, vamos abraçar essa causa, para que a gente consiga resolver as nossas pendengas nesta própria vida. E com certeza, a doença não é um castigo. A doença é um benefício, nos movimentando, nos levando a nos movimentar no sentido de percebermos as loucuras que nós estamos fazendo muitas vezes com a nossa vida, na nossa vida. A falta de cuidado com o nosso organismo, a falta de cuidado com as nossas emoções. Um dia desse aí eu fiquei um tempão com uns negócios assim que dava aqui no coração, parecia que ele ia parar, e eu falava, ai meu Deus do céu, será que ele vai parar mesmo? Eu tenho mamãe, eu tenho... Aí a gente chama todo mundo, né? Meus netos, tenho... Ah, ok. O que era isso? Choro. Eu me neguei a chorar todas as vezes que eu fui convidada. E olha que eu estou sempre aqui falando, o choro é um bálsamo, a lágrima é um bálsamo. Ela aquieta, ela acalma, ela cura, ela é tudo de bom, né? Mas tudo de bom é a gente falar e praticar. Isso é bacana. Agora, você ficar nessa angústia sem entender o que está acontecendo e de repente a resposta está logo ali, está na sua cara e você não está vendo. É um choro, é uma percepção da nossa fraqueza. Isso não é feio, isso é um ato de coragem.
percebermos que não somos debetes, que somos fracos, que somos necessitados. Pô, que bacana! Esse é o começo do projeto para a gente acreditar nesse Deus e se fortalecer e crescer e ser forte e ter coragem de encarar a vida. Mas primeiro a gente precisa se reconhecer nesse lugar aí, muitas vezes, de personalismo, de achar que está tudo certo, né? Que eu faço parte da família Margarina e que está tudo lindo, quando na verdade a gente está fazendo tudo errado. E alguém precisa nos chamar a atenção. Às vezes nós temos à nossa volta alguns inimigos que apontam o que nós estamos fazendo. Mas aí o que a gente já vê? Ah, tá com inveja. Isso é ciúme, tá botando um olho gordo, não tá entendendo, né? Só que não. Os inimigos, eles são os nossos verdadeiros amigos, né? Porque eles, no mínimo, apontam aquilo que a gente precisa realmente perceber em nós mesmos. E eles percebem. E eles percebem e têm a coragem de falar, é claro, vira inimigo, porque quem ouve a verdade muitas vezes não gosta, né? Vira inimigo, porém, está ali um valioso instrumento para a gente se perceber e fazer o que precisa ser feito. Hoje, quinta-feira, é o dia em que nós temos o tratamento, onde nós contamos com a equipe abnegada do Dr. Bezerra de Menezes, que vem, que assiste, que faz, mas nem sempre quem recebe está verdadeiramente aberto e disponível. Então, toda a assistência começa aqui, começa no toque que o Evangelho deve provocar em nossos corações, na nossa consciência, para que a gente efetivamente esteja disponível a receber. E nós vamos receber na medida da nossa necessidade, naquilo que realmente há de nos beneficiar. Nós sabemos de histórias, né, de pessoas que estiveram com Jesus, que não foram curadas, e outras tantas que foram curadas. Não tem essa história? Tem até a história de um cego, que ele estava inconformado. Por que eu não posso enxergar? Ele responde, porque nesta vida você tem de enxergar com os olhos da alma. E ponto, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, é bem por aí, gente. Cada um de nós vimos com uma determinada tarefa. Não é a tarefa não só de compreender a Deus, que essa é a maior de todas, mas de principalmente de nos reconhecermos como filho de Deus, de nos reconhecermos como instrumentos da vontade de Deus, onde quer que estejamos. E para sermos esse instrumento da vontade de Deus, a gente precisa aceitar a nossa vida, aprender a entender essa vida, amar essa vida, saborear essa vida e querer estar nessa vida efetivamente. E estar nessa vida é estar no caos, né? Porque à nossa volta não haverá esse nível de compreensão que a gente está tentando construir em nós. À nossa volta, cada um pensa de um jeito, né? São várias energias, muitos questionamentos, enfim. Mas aí, como é que a gente quer se comportar diante desse caos? O que é melhor para nós? Qual o melhor caminho? Porque a gente sabe que se a gente se envolve, a gente termina por se influenciar, né? E perder a oportunidade de agirmos como instrumentos da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que sejamos felizes. E essa felicidade, ela só acontece a partir da compreensão da realidade. E compreender a realidade perpassa, sim, pela compreensão de que somos espíritos em evolução, habitando um corpo que é um instrumento para que a gente se movimente neste planeta onde estamos encarnados. Simples assim, né? Hashtag simples assim. É duro, não resta dúvida, mas não é impossível. Tanto não é que a gente está aqui hoje pensando, refletindo sobre isso, e com certeza vamos
muito felizes nesse momento, nos elevarmos ao Pai com toda aquela vontade, sabe, de estar com Deus mesmo. E aí a gente mentaliza a figura meiga do nosso Mestre Jesus, adentrando pela porta da frente desta casa, e todos nós, com muita vontade de emanar amor e gratidão, vamos envolvendo o planeta Terra nessas energias de amor e de gratidão e de perdão. E vamos rogando ao Pai que essas energias, que essas vibrações atinjam os nossos corações de maneira que nos chacoalhem, que nos levem efetivamente a olhar, a perceber essa presença amorosa na vida de cada um de nós, fortalecendo para que façamos as melhores escolhas. Envolva-nos, Pai, no seu amor, na sua mansuetude, e que esse envolvimento estenda-se a todos os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que consideramos ou que se consideram nossos inimigos. Que todos nós sejamos envolvidos nesse grande abraço de amor, de paz, para que assim fortaleça a nossa boa vontade em aprendermos a compreender, para convivermos em paz. Que essas vibrações estendam-se por toda essa cidade, estado, país, países, continentes, enfim, e como se fosse uma lava de um vulcão, que esses nossos desejos cheguem às mãos do nosso Criador, para que sejam atendidos de acordo com o nosso merecimento e a sua sábia vontade. Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, abençoe os nossos esforços, envolva-nos na Tua sabedoria hoje e sempre, para que possamos, de acordo com o nosso entendimento, sermos verdadeiros trabalhadores na sua seara do bem e do amor. Abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigadinha. Boa noite.